Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí dos donos da bola aí, com Neto, Souza, Veloso, comentando tudo sobre o jogo de ontem, né? Neto fica aí eufórico com o jogão que teve ontem, o Flamengo jogou muito bem, né? E merecia a vitória. Vamos ver aí o que Neto falou nesse programa aí, Donos da Bola. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vocês assistiram ontem Flamengo Internacional? Não. Gente, que jogo. O jogo foi bom. Não. O quê? Jogão. Que jogo ontem. Que jogaço de bola ontem. Tava vendo o Gustavo Villani, que narrou brilhantemente. Um beijo pra você, Gustavo Villani. Um beijo no seu coração. Parabéns pelo narrador que você virou. Parabéns. Era repórter da Band, foi pra Record. Ficou 2 anos na Espanha. Ficou 2 anos na Espanha estudando. Foi lá de Malicuia, sozinho. Um monstro de menino. Faz aí, ele com o Caio e o Thiago Life, eles fazem essas coisas de internet aí, que é jogo, videogame, FIFA. Narração. O FIFA, ele e o Caio. Parabéns, Gustavo Villani. Você é um monstro e eu fico muito feliz por você. Garotinho, Atlético e Flamengo. Galo. Galo cura. E aí? Flamengo. Atlético Mineiro. Melhores momentos na tela deste Internacional e Flamengo. Ó, eu me arrisco a dizer um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, pelo menos no fato de coragem dos dois times de sair para jogar. O Flamengo fez 1-0, cedeu um empate na reta final, sai do Beira-Rio mais uma vez sem a vitória, mas dá para dizer que num contexto geral foi bem, até por conta de todos os desfalques. O Flamengo tinha 10 desfalques. Fala do Varela agora. Pois Varela fez gol, pô. Fez gol. Fala do Varela. Fez gol. E foi muito bem naquela bola que toca no cotovelo dele, que ele traz o cotovelo para dentro, tá colado no braço, nada a marcar. Outra coisa interessante também, antes de vocês falarem, palmas para o árbitro do jogo ontem. Muito bem. Fazia muito tempo que eu não vi um árbitro brasileiro deixando o jogo seguir, não marcando qualquer faltinha. 28 anos só tem o árbitro, eu vou pegar o nome dele aqui, daqui a pouco eu falo para vocês. Agora sim, a análise dos senhores sobre o jogo. Cara, eu acho que o Flamengo tinha tudo para até vencer a partida. O Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, se impõe, busca o resultado. Eu acho que a bola que o Varela salvou no primeiro minuto dá condições para que o Flamengo dispute de uma forma melhor, no sentido do 0-0 é muito melhor você buscar o resultado, né? E o Flamengo tem condições de fazer o resultado, de buscar o resultado, se impõe muito bem no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo o Flamengo cansa. Até pelo Felipe não ter feito substituição, não sei, ele diz na coletiva que estava com medo de deixar o ritmo cair também, isso, o que dá para vamos colocar entender. daqui a pouquinho. Até por conta dos desfalques, eram muitos desfalques, você teria que usar jogadores que às vezes nem estão treinando ali naquele time titular, com pouco ritmo de jogo, mas que por outro lado dava para perceber que o Gerson, por exemplo, já tinha deixado o ritmo dele cair há algum tempo, já estava morto em campo, apesar de ser o craque do time nesse momento. A bola que o Alcaraz perde, se ele faz aquele gol, podia ter resolvido a partida. E aí depois a bola que sobra para o Ener Valencia, ele faz o gol, assim, é um fato do jogo, acontece. Mas o Flamengo ontem poderia ter saído com a vitória. Eu acho que é o fato de poder ter saído com a vitória dentro do Beira-Rio que causa esse sentimento até um pouco de frustração, de que dava para sair com os 3 pontos e aí talvez sonhar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, de dar um ar a mais. Enfim, eu acho que essa bola aí é a bola do jogo. É a bola que transforma a possível vitória do Flamengo nas chances de empate do Internacional. Nandão. Flavinho, para começar é bom a gente lembrar que o Felipe ele inovou na escalação, não em jogadores, não em peças, mas em posicionamento. A gente aqui achou que o Gerson ia jogar no lugarzinho dele, que o Plata ia fazer por dentro, o Bruno Henrique. Não, ele mudou, ele trouxe o Gerson para dentro. Não sei se para preservar um pouco fisicamente o Gerson, que jogando do lado ele tem a função de voltar para marcar. E o Plata, acho que não agradou tanto jogando por dentro e deixou ele um pouquinho mais pro lado para ele ter mais essa relação do 1 contra 1 com o adversário. E acabou dando certo, porque o Varela fez um bom jogo, o Ayrton Lucas acabou fazendo um jogo melhor do que fez o anterior. Mas ainda muito abaixo. Concordo com você, chegando melhor ao fundo, porque a característica dele sempre foi ofensiva e ele não vinha fazendo isso. Ontem, na hora do lance do pênalti, foi ele que cruzou a bola, que bateu, que o Thiago Maia, ele... Cara, que lance bizarro. Não, isso é legal, porque a bola vem num ponto em que você não sabe se vai com o peito, com a cabeça ou com o pé. Ele foi com o braço e com o pé. O pé vai na altura do braço e o braço atrás. Ela passa do pé e dá no braço, incrível. E a gente viu um jogo ontem que as duas equipes gostam de jogar. E quando você gosta de jogar, é impossível que você não dê espaço. E quando a outra equipe que também gosta de jogar encontra esses espaços, o jogo fica bonito, fica competitivo.
E a gente falou aqui uma coisa, o empate seria um bom resultado pelo momento, né, que o Flamengo vivia, pelo momento que o Inter vive, que é um momento muito legal. O Flamengo também teve uma condição muito interessante de conseguir anular o Alan Patrick, não deixar o Alan Patrick com tanta liberdade para jogar. Ele consegue se colocar entre linhas, consegue ocupar bem os espaços atrás dos volantes, entre lateral e volante. E o Flamengo conseguiu fazer isso muito bem. E foi um resultado legal para os dois. Flamengo no mesmo lugar, Inter também, e segue o baile do brasileiro. Eu concordo com você. Acho que até a gente não gosta muito de falar de justiça, né, nos jogos, mas acho que o resultado mais justo ontem, de fato, teria sido um empate, mas acabou sendo. O Flamengo teve algumas oportunidades, mas também cedeu outras. Felipe Luiz falando sobre substituições. Fala, Felipe. Optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo. Todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube, pelo grupo, né? Então, foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo extremamente difícil de centrar do banco. Eu particularmente, eu tô com o Thiago nessa, porque o Thiagão foi muito bem aqui quando ele disse que alguns jogadores já davam sinais de cansaço. Gerson, Everton, Araújo, que inclusive acaba errando o passe que gera o contra-ataque, mas assim, gente, o Everton estava fazendo um belíssimo de um jogo, não dá para pegar esse frame e crucificar o cara. E é um garoto ainda. E eu acredito que vai estar na final da Copa do Brasil também. Eu acho que vai ser titular, até pelo que ele vem jogando. Acho que esse erro dele não vai apagar o que ele tem feito nesses últimos jogos. Nandão, você queria um detalhe sobre o gol do Inter? Porque a gente vê que o lançamento é muito bem feito. Foi do Wanderson, se eu não Foi me do engano. Wanderson. A movimentação do Ener Valencia é muito legal. O Inter tem um time muito competitivo. Pô, sai o Borré, entra o Ener Valencia. É isso aí. Pô, só que a gente vê a defesa jogando em linha, porque ele sai do Léo Ortiz, pedindo nas costas do Fabrício Bruno, e o Léo faz aquela linha de impedimento. E a gente tem que ficar atento, por quê? Porque o árbitro, ele vai marcar ou não, normalmente deixa correr, mas às vezes não fazer a linha, perceber que o cara vai atrás do cara. Porque a gente está sempre querendo jogar em linha, fazer, e às vezes o cara não vai estar. Porque hoje em dia, você joga muito em cima, as linhas muito próximas, e o zagueiro tende a não querer correr, né? Vai dar uma descansada ali, e se a gente vê que o Léo, ele tem velocidade, se ele acompanha o Valencia, tinha chances dele conseguir. Diferente do gol contra o Juventude, que eles estavam distantes, Léo Pereira e ele, e o Gilberto entrou no meio dos dois. Esse lance não, ele estava mais próximo e tinha condições de chegar no Ener Valencia. Ele fez o quê, o Gilberto? Entrou no meio dos dois. Toma cuidado com esse negócio, tá? Dos dois, problema deles. Muito obrigado, tá? Sempre Uma um prazer. ótima tarde pra vocês. Só uma coisa. Vai, pode ir lá. Me mandaram no Instagram aqui que o Tabata, do Inter, é a cara do Vaguinho. Eu não sei se é. Ih, rapaz, aí. Não sei. Amanhã. Foi um jogão ontem, hein? Jogaço, cara. Jogaço mesmo, assim. Como de verdade, o Inter tá sem crescendo, exagero. hein? Sem exagero. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo sofreu um gol no fim, mas foi um jogaço, né? Jogaço. Flamengo e Internacional, um jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que rolou e qual foi a história desse jogo. Rodou. O confronto direto pelo G4 começou quente e bem disputado. E o gol do Inter quase saiu aos 11 segundos de jogo se não fosse Varela para salvar já na linha. A resposta rubro-negra veio rápida, com Bruno Henrique deixando essa bola passar muito perto. E o Gerson bateu firme e quase marcou. O jogo era lá e cá e o Inter acerta o travessão com o Tabata. Pelo Flamengo, mais uma vez Bruno Henrique leva perigo. E o primeiro gol saiu mesmo de pênalti. A bola bate na mão de Thiago Maia e o árbitro marca a penalidade. É Alcaraz quem vai para a cobrança e marca para o Flamengo. Segundo tempo, e o rubro-negro continua na briga e tenta com Bruno Henrique. Mas o Inter também não desistia. E Bernabé pede essa chance de empatar. E Alan Patrick falta colocar força nessa bola. A equipe colorada queria o empate de qualquer jeito, mas Rossi aparecia para salvar. Aí é Alcaraz que desperdiça a melhor oportunidade na partida. Mas o jogo ainda prometia emoção até o final. E de novo, Rossi livra o Flamengo segurando essa bola já quase na linha. Só que não contava com essa falha de Everton Araújo e Alan Patrick quem aproveita e é Ener Valencia que deixa tudo igual.
E quase vira com Bruno Gomes se Rossi não espalmasse. E outra vez com o Ener Valencia e o goleiro rubro-negro garante o empate. Final, Flamengo 1, Inter também 1. Ai, gente, que loucura, hein? Ui, que dia maravilhoso pra mim, hein? Olha, estou no sonho. Eu vou lembrar disso, hein? Estou no sonho. O Flamengo não ia disputar o título? Tinha gente falando isso. Eu tô falando... Eu tô falando que o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro, ó, já há um tempão. Eu tô falando porque tocou essa música pra você. Mas é justa hoje? Eu não acho Justa, que é. empate com gostinho de derrota. Sério mesmo, Pela Vene? forma como foi, pelo contexto da partida. Óbvio, inclusive, eu até acertei o placar. Ontem eu tava lá no barbeiro meu Jean, ele perguntou, quanto você acha? Eu falei, 1-1. Só que eu não esperava que fosse ser desse jeito. Então, por isso que eu acho que foi com um empatezinho. É frustrante, né, Vene? Pô, você tomar um gol aos 43 minutos do segundo tempo é frustrante pela forma como foi, diante de um adversário extremamente difícil, dentro da casa do adversário, casa cheia. O Internacional, por exemplo, nessa temporada só perdeu 2 jogos atuando no Beira-Rio. O Flamengo e o Internacional, a gente precisa dizer isso, jogaram muita bola ontem, protagonizaram uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi bom de ver. Também quero elogiar a arbitragem, tá? A gente sempre critica a arbitragem quando é necessário, mas a arbitragem ontem, eu não lembro o nome do árbitro, vou ser bem sincero, mas foi um árbitro que foi muito bem. Novinho, tem um novinho aí que tá sendo 28 bom. anos, falaram na transmissão ontem, 28 Vou pegar anos. aqui agora. E de fato, foi uma boa arbitragem que colaborou bastante para o bom futebol. Um árbitro que deixa a bola correr. Enfim, vamos falar. E ótimo que a gente não sabe o nome dele, isso quer dizer que ele não apareceu. É isso é até bom mesmo. Não bota eu não, que aí o povo lá do Flamengo fica achando que sou eu, essas ideias de vocês aí, ó. Olha lá, ó. Mas... Eu não quero esse corte pra mim, não. Assim, Ih, sai fora. Vídeo. Parabéns a ele pela atuação ontem, que colaborou bastante. Mas falando sobre o Flamengo entrou, querendo ou não, com muitos desfalques. E estamos falando de desfalques importantes. Léo Pereira, Arrascaeta, o banco de reservas, por exemplo, estava recheado de garotada. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Foi uma baita partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu de produção e, consequentemente, os jogadores do Flamengo cansaram bastante. E aí o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, ele acabou pecando. Porque ele morreu podendo fazer substituições. Acabou a partida com apenas 2 substituições pelo segundo jogo seguido. E ele pôde ver um time em campo totalmente cansado, fadigado. O próprio Gerson estava exausto. O Gerson ficou até o fim, ele vem jogando muitas partidas, terminou a partida exausto. O Pulgar estava muito cansado. E o próprio Everton Araújo, que acabou dando mole ali no gol do Internacional. Foi ele quem perdeu a bola, que originou o gol do Internacional. Não acho justo criticar o Everton Araújo, culpá-lo pelo gol sofrido. Porque se a gente for parar e analisar, também teve falha na cobertura do Léo Ortiz em cima do Fabrício Bruno. De maneira geral, o Flamengo foi muito bem. Agora, se é para culpar alguém, vamos lá. Por que a gente não critica o Alcaraz, por exemplo, que perdeu um gol inacreditável? É assim que a gente pode classificar. Ele fez o gol de pênalti, legal, só que ele teve a oportunidade de fazer um 2-0, quando a partida ainda estava 1-0. Então, assim, eu acho muito exagerado botar a culpa num garoto que estava fazendo uma ótima partida, só que ele estava muito cansado. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um jovem treinador, está aprendendo ainda, talvez ele tenha aprendido, que dessa vez ele errou, pelo menos na minha visão, embora na entrevista coletiva ele não classifique dessa maneira, mas eu acho que se ele pudesse fazer algo diferente no segundo tempo, eu acho que seria isso, fazer algumas substituições para poder dar um gás novo na equipe, porque eu acho que isso acabou pesando demais para o resultado final. E ele, o Felipe Luiz, o técnico, falou sobre ter feito apenas 2 substituições mesmo com o time cansado. Cadê? Uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível. Achei corajoso, Pedrosa. E assim, o treinador faz as escolhas dele, muitas vezes, um pouco até intuitiva. Tá sentindo ali um momento, olha, se eu tirar agora uma peça ou outra, eu posso baixar um pouco essa energia que o jogo tá. Quem tá ali que sente a energia do jogo. E eu acho que ele foi por esse caminho, ô Pedrosa. Arriscou. Eu concordo com você, tá? Até porque do banco de reservas do Flamengo, talvez o único jogador que eu optaria era o Lohan, que eu acho que é um jogador que tem que ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo.
Agora, de resto, eu entendo o lado dele, porque o Internacional cresceu bastante no segundo tempo. O Internacional colocou em campo o Bruno Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia. 3 jogadores de uma qualidade imensa, o que mostra também como esse elenco do Internacional é bom. E aí, no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo na frente do placar, o Inter em casa teve um pouco mais de agressividade nessa bola. E aí eu entendi um pouco do Felipe Luiz só nesse sentido de não querer tirar o equilíbrio do Flamengo, porque o Flamengo estava fazendo um bom jogo, estava fazendo um jogo do tamanho do que a partida pedia. E ali, como o Vene falou, uma infelicidade do Everton Araújo, o Alan Patrick rouba a bola, mas também não classifico isso como um erro crucial, por quê? Porque é um erro do sistema defensivo inteiro. Ele perdeu a bola lá no meio campo, então a defesa tem que estar montada, a defesa tem que estar fazendo a cobertura decente, e isso é um erro de forma geral, não dá pra gente culpar só um jogador. E, cara, é isso, cara, o Flamengo foi punido por um time que é muito bom também. O Flamengo foi punido por uma equipe que tem qualidade imensa. Como eu falei aqui, a gente tá falando do Ener Valencia, banco de reservas. Esse cara é muito bom, esse cara seria titular em 90% dos times do Brasil, ou até mais, digamos assim. E no Internacional ele não tá vivendo uma grande fase, mas tem muita qualidade. Se eu não me engano foi o Wesley ou o Wanderson que achou a bola para ele, o camisa 11, e ele conseguiu fazer o gol nas costas da zaga do Flamengo. Repito, jogaço, concordo plenamente com o Venier, não vejo esse resultado como algo extremamente negativo pro Flamengo. O enredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, para mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros vão acontecer. E o início duplamente, né? O início na trajetória dele como treinador do Flamengo e o início também na trajetória dele como treinador profissional. Eu tenho uma opinião sobre esse discurso. E lembrando que isso é uma opinião, tá? Isso não é uma informação. Claro. Eu acho o seguinte, é que ele, obviamente, ele não pode virar na frente das câmeras e falar isso. Mas ele deve ter olhado para o banco de reserva e deve ter falado, olha, eu não tenho peça suficiente para fazer uma substituição aqui. Ele olhou e, de repente, ele não está confiando no Alan nesse momento. Porque o Alan vive um péssimo momento. Eu também não colocaria, por exemplo. É um jogador que poderia entrar no lugar do Gerson, talvez. O meu ponto é o seguinte em relação a isso. Eu acho que ele arriscou demais em deixar um Gerson até o fim. Porque a forma como o Gerson vem jogando, quantidade e qualidade durante muito tempo, eu acho que é arriscado demais. Tanto é que ele fez substituições, na minha visão, pensando já no jogo de domingo. Mas você sabe que ele tem um lastro físico aí que ele não faz... Ele deixou o Bruno Henrique até o fim, mesmo o Bruno Henrique não fazendo uma grande partida no segundo tempo. Por que ele deixou? Porque o Bruno Henrique não vai jogar no domingo, está suspenso. Sim. Aí ele opta por tirar o Gonzalo Plata. No meu pensamento, ele já fazendo essa projeção para domingo. Mas eu entendo também o Felipe Luiz, porém... Eu acho que ele arriscou demais e tanto é que o risco aí não valeu a pena. Também, Vene, o Gerson é um jogador que pode decidir a partida em um lance. Mesmo ele cansado. Mesmo ele cansado, ele pode achar uma bola. Mesmo ele cansado, ele pode achar um chute. Como contra o Atlético Paranaense. É exatamente isso. Então, assim, para colocar o Alan, que ele provavelmente tomaria muita pancada por colocar o Alan. Sim. E eu acho que o Alan não merece entrar mesmo no time por tudo que ele vem apresentando. E deixar o Gerson, mesmo cansado, para decidir uma bola... Dá pra entender a escolha do Felipe Luiz. Eu também acho. Dá pra entender. E pode ter certeza que se ele deixa, ele tem um suporte de todo clínico, também, físico. Né? Olha, pode deixar mais uma... Essa minutagem ele consegue? Sim. Ele tem um lastrozinho pra ainda performar mais hoje? Sim. Eu acho que não faz também. Não tenho certeza que não faz de forma... E aí ele pode também pegar os dados que ele tem Não, ele não faz de forma irresponsável. Claro, ele eu não arrisca, acho isso não, tá? Eu não acho... Só que assim, o meu ponto é, você arrisca demais o resultado. Porque o Everton Araújo, ele não errou apenas porque ele deu mole como jovem. Ele errou porque ele também estava muito cansado, gente. Sim. E isso desgasta o jogador. Você sabe, você é da área. É muito mais fácil você errar quando o seu corpo está extremamente cansado. E às vezes a perna não responde mais. Ô, Alex, por favor, pessoal... Ele pagou um jogo atrasado ontem no Beira-Rio, não é um jogo qualquer, não. Era confronto... Copa Asterisco. Não, ainda tem Galo e Furacão. Tem um Grêmio também, né? Ainda tem Galo e Furacão. Com certeza Galo e Furacão e um... Agora você me pegou. Não, acho que é o único. São os únicos. Tá todo mundo com 31. Galo e Furacão. Galo e Furacão com 30. Galo e Furacão, que não está marcado, inclusive, ainda. Esse não tem data. E ontem tiramos o asterisco de Flamengo e de Inter, é só esse mesmo, é só Galo e Furacão. E tiramos o asterisco dos times que brigam pelo G4. E o Internacional, é correto dizer que o Inter perdeu uma oportunidade ontem em casa de ultrapassar o Flamengo? É correta essa manchete do ponto de vista colorado? É correta essa manchete se você esquecer tudo o que aconteceu no jogo, né? Sim, se olhar só o resultado e falar, o Inter estava bem, 11 jogos invicto, o Flamengo com um time meio mexido e tal, era jogo para ter ganhado. Ok, mas não foi o que o jogo indicou, né? O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, acho que foi talvez até na maior parte do jogo, cansou no segundo tempo, claramente, e permitiu o empate que acabou sendo justo. Então, assim,
A gente estava até comentando aqui com o PC antes de começar o programa, algum intervalo, que teve uma leitura de que o Flamengo perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. Perdeu porque o jogo em algum momento se mostrou ganhável, né? E o Flamengo estava ganhando até quase o final. Mas eu acho que o resultado não diz bem o que foi o jogo, assim. Acho que ninguém pode sair reclamando muito. O Flamengo sentiu muita falta do homem-gol, né? Porque criou muita oportunidade, o Bruno Henrique jogou espetado. Abaixo. Eu nem vou, assim, detonar muito o Bruno Henrique. Eu vi que o pessoal nas redes sociais estava pegando bastante no pé dele, com razão, né? Na razão de cada um. Porque eu acho que ele jogou ali fazendo a função que não é muito a dele. Foi uma escolha deixar o Gabigol no banco. Exato. Eu até fui perguntar para um amigo que tem uma memória melhor que a minha, porque eu só lembrava do Bruno Henrique jogando nessa posição, nessa função no Goiás, quando ele jogava com o Eric, que depois foi jogar no Palmeiras. Eu não lembrava dele jogando espetado, assim, como ele jogou ontem. Então eu acho que faltou isso ao Flamengo, porque o time criou, principalmente no primeiro tempo. Começou levando um susto e não se abalou. Exato, né? Funcionou, o time também fisicamente suportou bem. Agora, do outro lado, também está um time que está bem treinado, né, gente? Que o Roger conseguiu organizar, o meio-campo funcionou. Eu acho que faltou alguém para fazer gol. Mas teve até um lance, acho que o Borré reclama assim, de uma movimentação do Inter, porque eles não acompanham na pressão. Eu acho que o time também foi se desgastando, porque correu muito atrás. E eu acho que o resultado, olhando, né, pela ambição dos dois times, não é bom para ninguém. Mas pelo jogo apresentado, eu acho que foi de acordo, né? Foi muito bom. Eu queria só destacar, para mim foi, não sei se vocês concordam, um dos melhores jogos do ano. Eu acho. Assim, se você fizer uma lista de 3 grandes jogos do ano, com as duas equipes jogando bem, esse tem que entrar. O melhor jogo para mim é o Palmeiras e Botafogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Botafogo 1, Palmeiras 0. Isso. Agora, tem um ponto que eu acho que favoreceu muito para que esse jogo, além do fato das ideias que tanto o Felipe Luiz tem com o Flamengo quanto o Roger com o Inter, o árbitro. O árbitro, jovem, o né? Davi Lacerda, 28 anos. Só destacar, né? Que bela jogada, né? Bola, né? Quem rouba essa bola? Alan Patrick. Alan Patrick dá 40 e tanto segundo tempo, Alan Patrick roubando bola, trabalhando. E Ener Valencia marcando apenas segundo gol dele na no Campeonato Brasileiro. Golaço. O árbitro, ele deixou o jogo correr. Houve um estranhamento. Uma hora que até os jogadores se estranharam. Falaram, nossa, mas ele não está marcando nada. Como a nossa arbitragem... Não é assim que a gente joga aqui. Como a nossa arbitragem, de forma geral, ela é defensivista, o que ela faz? Ela apita falta o tempo inteiro, que é a maneira que ela encontra de tentar controlar o jogo. Houve um instante, que é isso que a Ana observou, que os jogadores das duas equipes falaram, mas ele não está marcando, eu caí e ele não marcou. Não é assim que a gente joga aqui. Eu caí, aí eles foram compreendendo, gente, olha, é para jogar. Vamos jogar, então. Porque o estranhamento inicialmente causado pelo fato de que você olhava para ele e falava, vamos. Aí falou, então tem que jogar. É claro que isso é uma exceção. Vai ter a rodada começa amanhã, já com Fluminense e Grêmio, e é pip, 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 o tempo inteiro. O Davi Lacerda é uma exceção hoje no futebol brasileiro. Foi uma exceção, porque a maioria se defende apitando falta o tempo todo. E será que isso não aconteceu ontem por causa da arbitragem desastrosa do fim de semana? Não, tantos afastados. Que 3 equipes foram afastadas. Sim. E a orientação foi passada de que, olha, deixem a bola correr mais, interfiram menos no jogo, só quando realmente for necessário. Não creio. Não? Creio. Estou sendo muito otimista? Primeiro que a arbitragem brasileira... Eu estou no otimismo aqui. A arbitragem brasileira, para mim... Porque houve essa orientação, né? De, olha só, houve um exagero, houve uma interferência exagerada... Vocês apitaram coisas que não deveriam ter apitado. Sabe por isso que eu acho que ontem também contou? Querendo trazer um pouco de boa-fé para a análise do apito brasileiro. Sempre essa pessoa positiva, né? Eu valorizo isso. Não, mas acho que ontem também o comportamento dos jogadores também ajudou. Sim. Não tinha muita igrejinha, né? O pessoal em cima ali, que a gente falava no futsal, não tinha igrejinha ali. Tava todo mundo fazendo os seus aceitando. Eu acho que eles foram surpreendidos pela forma como o árbitro comandou a partida. Sim. Porque ele era mais novo que muitos jogadores que estavam 28 anos, muitos jogadores que estavam ali ontem. Eu acho que com a questão física também, ele estava em cima de todos os lances. O que me preocupa agora é o pessoal da CBF pegar esse árbitro, colocar ele em todos os jogos, e aí ele vai ficar cansado, uma hora ele vai errar, e aí quando ele errar, olha lá, árbitro novo não é bom, tem que ser afastado e vai embora. Falar em erro, esse é o 3º jogo seguido do Thiago Maia em campo. Ele não jogou o Grenal, estava suspenso. Mas contra Corinthians, Galo e Flamengo que ele comete pênaltis. E pênaltis, assim, curiosos, né? Para dizer o mínimo. Esse é o pênalti contra o Corinthians. Toque de mão, né? Toque de mão. Né? Acho que ele é até inocente nesse, deu azar. Contra o Atlético Mineiro.
Aí ele foi... Estabanado, totalmente estabanado. E eu tô tentando entender o que aconteceu ontem. Vocês conseguem me explicar o que aconteceu nisso daí? Deu tudo errado. Tentou cortar, né, de um jeito... Mas o movimento eu acho que ele fez, ele... Enfim... Tentou cortar. Eu acho que ele tentou cortar com a perna errada. Ele deveria ter tentado cortar com a direita, não com a Que esquerda. momento, cara. Você consegue rodar de novo esse lance? Eu vi essa imagem várias vezes, eu fico tentando entender o que ele tentou fazer. Por isso que o Rony treina bike, porque o Rony não erraria esse lance. Não, o cruzamento vem da esquerda. Faz Só que muito ele já mais tá sentido ele usar Você pegar o a pé perna de direito fora, para tentar afastar do que o perna esquerda. E eu acho que ele se desequilibra e usa o braço para se equilibrar. Esse vídeo que a gente produziu, cabe mostrar pra ele lá no Beira-Rio, né? O cara, Já devem ter terceiro mostrado. jogo, Mas cara. então, é curioso. Pênalti. E é um jogador importante, bom, com O Roger muita qualidade. Mas assim, são lances assim, um de azar e dois assim, cara, no qual ele é sozinho culpado. Ele criou dois pênaltis contra o Internacional. Ele se vê surpreendido com a chegada da bola, não sabe o que o movimento vai fazer. E, no entanto, esse recorte de bons desempenhos do Internacional, ele é um jogador que tem se sobressaído, até porque o Roger o desburocratizou. O Roger fez com que ele um pouquinho. Exato, passou a ser um jogador de meio de campo. Antes era um jogador burocratizado no meio de campo, porque tem técnico que adora engessar jogadores de meio de campo na posição em que ele atua. Engessa, dizendo, não, rouba, toca logo para alguém e pronto. Ele passou a ser um jogador que entra no campo do adversário, um jogador que pisa na área da equipe adversária. Mas tem tido nessa sequência, e o de ontem, eu atribuo um pouco, ele estava mal posicionado já para interpretar esse lance. Tanto que ele está com uma postura de atacante, ele está de frente para o gol do Internacional. É um lance estranho pra caramba, né? Vamos ouvir os senadores, o Roger e o Felipe Luiz, depois do empate de ontem no Beira-Rio. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? No começo do vídeo, o Neto falou um pouquinho sobre esse jogo. Falou que foi um jogão, onde aí o Flamengo, né, e Fluminense e o Internacional fizeram um jogo aí bastante corrido, né? Creio que também ajudou foi o juiz, né, que não fez a bola parar muito. Lances que de contato ele mandou seguir, né? Geralmente os juízes eles marcam logo falta, né? Já esse juiz não, mandou seguir. Esse foi um dos motivos que fez com que a bola rodasse mais, os jogadores entendessem que o juiz queria que jogasse. E os dois times são muita qualidade, né? Tanto o Nacional como o Flamengo, né? O Internacional começou o ano bem abaixo e começou a crescer no final aí da segunda tabela, né? Virou segundo turno, o Nacional melhorou. E o Flamengo, né? Por sua vez, com a mudança de Tite para Felipe Luiz, cresceu também, né? Então acredito que o Flamengo teve um bom jogo, merecia ter vencido, né? Se aquele lance de Oacaraz acerta ali, era 2-0, e com esse resultado, né? O Flamengo aí poderia subir na tabela aí e para terceiro colocado na frente do Fortaleza e aproximado ainda mais do Botafogo e do Palmeiras, né? Que vacilo, né? Então esses vacilos que o Botafogo e o Palmeiras não dá assim. Inclusive o Botafogo, né? Não dá muitos vacilos esse ano. Então o Flamengo vacilou contra o Fluminense, vacilou agora contra o Nacional. E esses vacilos vão custar caro no final da temporada, porque aí o Flamengo não tem nenhuma chance de ganhar esse Brasileirão. Então o foco principal vai ser voltado para a Copa do Brasil, onde o Flamengo consegue aí, né, se vencer uma vaga direta para a Libertadores, né? Então já não corre o risco de ficar fora do G4. Então com certeza aí vai ser um campeonato onde o Felipe Luiz vai focar bastante em vencer. Qual é a sua opinião, torcedor? Você prefere que o Flamengo continue brigando aí pelo Brasileirão ou foque suas energias totais para a Copa do Brasil? Minha opinião é focar totalmente aí, né, na Copa do Brasil. Claro que no Brasileirão não vai abandonar totalmente, vai jogar ali, né? Mas é isso, não vai dar a vida totalmente para os jogadores se machucarem e ficar fora da Copa do Brasil, que é o campeonato que o Flamengo pode ganhar um título nesse ano. Dê sua opinião pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.